Eu vou fazer um. fechar a câmera e microfone aqui para escutar aquilo que eu queria ter escutado na banca. Muito bem, gente. Mas parabéns, viu, Silvio? É. Obrigado. Aí, hoje ele vai falar tranquilão, tá? Hoje Hoje é já passou. outra dinâmica, né? Então, gente, abrindo então os trabalhos de 2024, do primeiro semestre principalmente, estou com a alegria aqui de então apresentar o Silvio, que terminou de defender a tese doutoral dele. E o Silvio, então, você vai apresentar slide, Silvio? Sim, sim. Tá, então você pode subir o slide, você vai apresentar para a gente. E a gente ele faz a apresentação e depois a gente faz um debate, um diálogo. Eu acredito que o Paulo vai ter bastante coisa para compartilhar, para contribuir. E também quem quiser comentar, perguntar, fica à vontade também. Silvia, é com você. Vocês estão vendo aí? Bom, como a tela, né? Tá? Eu vou tirar aqui. Não, deixa. Eu estou olhando a apresentação, tá? Então, se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, eu não estou vendo a mão sendo levantada. Aí, Marcelo, você fica à vontade aí para poder me interromper, ou a pessoa mesmo Eu propriamente. peço em você fazer a sua exposição direto, depois a gente abrir para o debate, tá bom? Beleza. Bom, como o título diz, né? A minha pesquisa ela procurou fazer uma abordagem em cima do apóstolo Paulo, mas focado no relacionamento dele com as colunas e particularmente com o apóstolo Pedro. Eu vou dar uma caminhada aqui nos slides. Eu, obviamente, não estou fazendo uma apresentação em cima de toda a tese, mas eu vou estar passando por alguns pontos dela e que eu considero importante e vou falar de forma bem curta alguns pontos até chegar nas análises que eu considero mais importantes, onde eu vou ficar mais, com mais tempo para poder falar. Bom, o conteúdo da apresentação é a apresentação do meu problema, a hipótese, qual o objetivo, qual a metodologia que eu usei, a análise, por fim, a conclusão que vai estar junto da análise mesmo. Então, qual é o problema? Bom, primeiro o apóstolo Paulo diz que o evangelho de justificação pela fé e pureza dos gentios, e aqui eu quero já dar uma pausa, em todo momento na tese, eu procuro deixar bem claro que eu não estou focado na justificação pela fé, mas em uma coisa atrelada a ela, que é a consequência dela para os gentios, que no caso seria a pureza ritual. Eu cito o Seagal, por exemplo, né, onde ele afirma que os gentios eles eram ritualmente impuros. Então, era proibido entrar na casa deles, era proibido comer junto com eles, inclusive as orientações do Talmud são bem rígidas quanto a isso. Se você está numa mesa e tem um copo seu, por exemplo, em cima da mesa, e você saiu, quando voltou do lado, tem o gentil, você já não pode mais comer naquele copo. Então, o relacionamento dos judeus com os gentios era bem restrito. E, no entanto, esse evangelho, né, pregado pelo apóstolo Paulo, a consequência dele era justamente um relacionamento de pureza ritualística. Né? Os gentios continuariam sendo gentios, eles não se tornariam judeus, mas agora eles eram considerados puros. Isso tudo eu falo na tese, mas eu precisei dar uma pausa aqui, porque eu já estou falando e vou falar constantemente sobre justificação pela fé e pureza dos gentios, porque o foco principal é essa pureza dos gentios. E aí o apóstolo Paulo ele fala sobre, em Gálatas, dizendo que esse evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homem nenhum, mas diretamente de Jesus por meio de revelação. E aí eu começo a pergunta: isso pode ser confirmado? Que relevância o apóstolo Paulo tinha para propor uma nova doutrina e ela ser abraçada por esse novo movimento judaico?
Supondo que o apóstolo Paulo ele se converte, a palavra utilizada por Siegel é realmente convertido. Supondo que ele se converte e chega numa comunidade que já tem aí alguns anos de caminhada, que relevância ele tem para ele propor essa nova doutrina, supondo que ela veio de uma revelação? Ou qual a relevância que ele passou a ter para que Pedro, Tiago e João, que são considerados as colunas, mesmo discordando dele, já que comumente as pessoas, a gente pelo menos encontra em diversas pesquisas uma certa oposição, né, entre um evangelho que o Paulo prega e o evangelho que já existia. Qual a relevância dele para que essa posição dele prevalecesse? Ou como ele conseguiu convencê-los, se é que ele conseguiu convencê-los? Segundo Gálatas, diz lá que eles estenderam a mão, né, a destra da comunhão a eles, né, ao Paulo e ao Barnabé, supondo então que eles foram convencidos. E se Paulo não for o autor da justificação pela fé e pureza dos gentios, de quem ele recebeu esse evangelho? E como as colunas reagiram a essa fonte? E aí, quais são as hipóteses? Vocês vão ver que as minhas hipóteses, elas meio que transformam algumas perguntas ali em desnecessárias. Bom, a primeira, a justificação pela fé é uma doutrina já presente no judaísmo. Essa, de fato, não é uma hipótese, é algo que já pode ser confirmada na pesquisa, então eu parto desse princípio. A purificação dos gentios não é uma inovação da comunidade seguidora de Jesus, isso é uma hipótese minha. A inovação está em afirmar que em Jesus todos são justificados pela fé e todos os gentios são puros, ou seja, todos os gentios que estão em Jesus são puros. Essa é a inovação da comunidade. Pedro é a coluna que defendia, pregava e vivia a fé na purificação dos gentios, antes mesmo do apóstolo Paulo entrar na comunidade. E a outra hipótese é que havia um grupo de missionários, discípulos ligados a Pedro, que pregavam esse tipo de evangelho e que Paulo faz parte desse grupo. Ou seja, diferente do que normalmente se entrou para a história, a minha tese, a minha hipótese é que, historicamente, ou inicialmente, a purificação dos gentios pela justificação pela fé, ela é uma doutrina dentro da comunidade, né? Porque ela existe fora da comunidade, mas dentro da comunidade de seguidores de Jesus, essa justificação pela fé em Jesus, com a purificação dos gentios, ela é uma doutrina de linha petrina e não paulina, não veio depois do Paulo. E aí vamos ver se essas hipóteses podem ser confirmadas. Qual é o objetivo? Bom, meu objetivo é apresentar o apóstolo Paulo como um membro do grupo de seguidores de Pedro, submisso às colunas, e que o evangelho da justificação pela fé e pureza dos gentios na comunidade de seguidores de Jesus é de tradição petrina, antes de ter sido considerado paulina pela história do cristianismo. Uma coisa que eu vou constantemente falando na minha tese é uma outra expressão chamada evangelho das colunas. Eu começo a identificar que algumas coisas são meio que padrões no evangelho pregado por essas três colunas. Talvez o apóstolo Pedro se destaque trazendo uma abordagem que difere dos outros dois, que no caso seriam Tiago e João. Qual a metodologia que eu utilizei? Bom, eu parti do princípio da nova perspectiva do apóstolo Paulo, e aí, obviamente, dando crédito ao Sanders e ao Dan. Isso aí, no caso, seria o meu ponto inicial, né? A partir dali. E as metodologias são análise histórico-traditiva, né? Eu precisei dela para poder verificar a genealogia da justificação pela fé, se ela realmente existe fora da comunidade de seguidores de Jesus, e também se a purificação
dos gentios, ela pode acontecer fora da comunidade também. E o paradigma indiciário, que, na verdade, é um paradigma que o Ginsburg ele percebeu existir, principalmente em alguns campos, como o campo da medicina, como o campo da psicanálise, por exemplo. E acho que um grande modelo, uma grande forma de pensar esse paradigma são os homens do passado que eram capazes de observar o chão, né, e ver pelas pegadas se havia um animal pesado, se havia mais de um animal, quanto tempo mais ou menos ele havia passado por ali, ou seja, inclusive qual animal, né? Por meio de pequenas informações, pequenos indícios, é possível você reconstruir uma história que aparentemente está perdida. Então, esse é por meio desse paradigma que eu vou tentar reconstruir essa história para testar a minha hipótese e talvez chegar nesse objetivo. E vamos agora para a análise, né? Bom, primeiro, quais são as fontes da pesquisa? E aqui eu vou falar meio rápido, mas algumas coisas eu vou retomar lá na frente. Bom, primeiro, as cartas paulinas, e aí principalmente as cartas aos Gálatas, Romanos e 1 Coríntios, elas parecem mais de uma vez, mas principalmente a carta aos Gálatas. A obra lucana, e aí são os dois livros, né, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e aqui eu estou considerando como uma obra de memória de tradição paulina, e aí eu estou, para chegar a essa conclusão, eu estou me pautando tanto pelo Raymond Brown, como pelo monastério, que são pessoas que afirmam isso, né? Que havia ali uma comunidade que foi, ou comunidades que foram influenciadas pela missão do apóstolo Paulo e que não tiveram contato com as cartas paulinas, né? Então, isso é interessante. Eu estou utilizando, eu não estou desprezando o livro de Atos como um livro de memória paulina, como houve aí um movimento de alguns autores que tomaram essa posição. Há algumas coisas ali que são interessantes e que eu estou utilizando. E o Evangelho de Mateus, que eu estou tratando, eu vou explicar o que seria isso, né? Como obra não paulina e de memória ou tradição petrina. Primeiro, que seria não paulina. Na tese, eu falo bem sobre isso. É que há um grupo de pesquisadores que entendem o Evangelho de Mateus como pró-paulino, ou seja, foi escrito meio que dando razão à voz paulina. Há um outro grupo que diz que o Evangelho de Mateus foi escrito como um evangelho anti-paulino, ou seja, foi escrito para tentar remediar os problemas causados no judaísmo, na comunidade judaica, por conta da obra anti-Torá, anti-lei, antinomiana do apóstolo Paulo. E aí existe outro grupo que defende que ela é uma obra não paulina, ou seja, ela não teve conhecimento das cartas paulinas e ela não está preocupada nem um pouco com a missão do apóstolo Paulo. E é essa linha que eu estou seguindo. E, como tradição petrina, eu localizo ela lá na Galileia e, obviamente, aí eu estou seguindo uma fonte, né? Não faz parte da minha tese. Eu estou seguindo o Overman, eu estou seguindo o Eren, que são dois autores que colocam esse texto na Galileia e colocam o apóstolo Pedro como o líder tradicional ou líder de memória dessa comunidade. Então, provavelmente, o que está sendo ali são ensinamentos que os autores, de alguma forma, ligam ou querem ligar aquela comunidade ao apóstolo Pedro. Então, essas são as três fontes dentro do texto que eu vou estar me pautando. Outros textos
do Talmud, da Mishnah, ou até mesmo outros textos da Bíblia, eu vou estar utilizando, mas principalmente são esses aí. E qual a caminhada que eu precisei tomar? Bom, primeiro eu precisei traçar um retrato sobre o apóstolo Paulo, porque, como eu falei, eu estou partindo do princípio da nova perspectiva. E nisso eu já estou rejeitando muita coisa. Só que mesmo após a nova perspectiva, algumas pesquisas começaram a fazer reafirmações que na tese eu chamo de tradicionais sobre o apóstolo Paulo. E mesmo dentro da nova perspectiva, há algumas afirmações sobre o apóstolo Paulo que eu discordo. Então, eu precisei traçar um retrato sobre o apóstolo Paulo, para que assim eu pudesse chegar na análise do texto, porque senão eu chegaria no texto e aí poderia se chegar e falar, mas o apóstolo Paulo, na verdade, ele é dessa forma. Não, mas eu não acredito que é dessa forma. Mas você não disse que você não acredita. Então, eu precisava traçar um retrato de quem é o apóstolo Paulo para mim. E aí, obviamente, eu comecei rejeitando algumas coisas e depois positivando o que eu rejeito e o que eu afirmo, né? Bom, ele é o criador de uma religião anti-judaica. Quem começa falando isso é o Ludwig, e aí eu deixei em negrito ali, né? Por que ele considera que essa é uma religião anti-judaica e quais são as características dessa nova religião? Bom, primeiro, os gentios eram bem-vindos e os homens não precisavam se submeter à circuncisão. Essa é a característica dessa nova religião para o Ludwig. E aí, sim, de fato, o apóstolo Paulo fala que a circuncisão nada é e a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Contudo, existe a história do rei Isaac, e quem conta é o Flávio Josefo. O rei Isaac ele reinou entre 30 e 54 da Era Comum. Ele era o rei dos nabateus e ele se converteu ao judaísmo, ele e a mãe dele, e ele queria se circuncidar, mas o mestre dele, o professor dele, preocupado como os súditos iriam se reagir com o fato de o rei abraçar uma religião estrangeira, ele não recomenda o rei a se circuncidar. E ele fala uma frase que bate muito com o apóstolo Paulo. A adoração a Deus é de natureza superior à da circuncisão. Então, não bate muito o Ludwig falar isso, e aqui já começa a se desenhar para mim, a chamar a atenção para mim, um tipo de purificação dos gentios por meio da fé. Porque o rei Isaac ele é um gentio, ele não precisava se circuncidar, e os rabinos consideram ele um judeu completo. Depois ele vai e, desesperado, manda um servo dele circuncidar. Só que a circuncisão dele não é considerada válida, porque para você ser circuncidado tem que ser por um judeu, e nem qualquer judeu, tem que ser alguém autorizado a fazer isso. Então não valeu de nada a circuncisão dele. Seria o mesmo de qualquer... Até tem um debate entre os rabinos, onde eles falam sobre povos que são circuncidados. Né? Você tem outros povos vizinhos a Israel que praticam a circuncisão. E aí os rabinos perguntam, eles devem ser considerados circuncidados? E a resposta é não. Eles são como se fossem incircuncisos. E aí eles usam como exemplo que o próprio Deus fala de Israel, que eles eram incircuncisos de coração. Então, não adiantava ter a carne do prepúcio circuncidada se você não era, se a sua circuncisão não fosse dentro dos ritos judaicos. E, no entanto, ainda assim, o rei Isaac ele era considerado um judeu.
judeu no sentido puro da palavra. Então, ele foi purificado simplesmente porque ele... eu estou tentando lembrar. O Goodman tem uma frase que ele diz o seguinte: o rei Zat, ele foi considerado um judeu porque ele quis ser judeu, e somente por isso. Então, além de não concordar com Luthmann, ainda parece que já começa a se desenhar um tipo de purificação dos gentios, até mais profunda do que o que a comunidade de seguidores de Jesus faz, porque, no caso do rei Zat, até transformou ele em um judeu. Mas isso foi o que, quando me deparei com isso, me lançou essa atenção, eu deixei registrado e depois, mais à frente, eu fui pesquisar para ver se isso poderia fazer sentido. E o Gerd Eisen, ele dá um checkmate nessa questão do luto. Jesus e seus seguidores estavam profundamente enraizados no judaísmo. Nada lhes era mais estranho do que a ideia de sobrepujar ou abandonar o judaísmo. Ainda mais o movimento deles era um dos movimentos de revitalização do judaísmo, desde a crise religiosa da época dos Macabeus. Então, a gente está falando de um movimento essencialmente judaico. Não dá para pensar no Paulo como um criador de uma religião anti-judaica, porque tratava-se ainda de um movimento intrajudaico, que hoje não é nenhuma novidade, mas o Ludwig, a gente está falando de 2002, já não era novidade naquela época. E aí vem o Sanders e diz que o Paulo ele é a favor da Torá, contrariando a mentalidade de um outro grupo que pensa que o Paulo ele é antinomiano. E aí ele tem essa relação do lado direito, onde o Paulo ele deixa bem claro que ele espera que os gentios se comportem de um tipo de comportamento de acordo com a lei. E, obviamente, o fato dele exaltar o amor ao próximo como um cumprimento de toda a Torá, que não é uma invenção do apóstolo Paulo e nem mesmo uma dica de Jesus lá naqueles mandamentos. Era uma interpretação do próprio Hillel. Então, Paulo, ele, influenciado pelo dito de Hillel, ele cita aquela frase ali de que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Então, não dá para colocar o Paulo como alguém contra a Torá. E o Paulo fariseu? O Nosner vai dizer que, embora a identidade do professor de Paulo, porque nessa investigação o Nosner está querendo saber se o Paulo realmente ele é um discípulo de Gamaliel. Ele fala que não dá para saber, mas há afinidades entre o ensino de Paulo, nas suas cartas, e o ponto de vista de Gamaliel, conforme articulado na Mishnah, na Tosefta e no Talmud. E o Thompson vai falar que o Paulo ele parece ser um fariseu helenístico. Então eu assumo também que o Paulo ele é um fariseu, ele teve uma formação farisaica de fato, seguindo tanto o Nosner quanto o Thompson. E aí entra o evangelho que o apóstolo Paulo prega, que é um evangelho antiproselitista. O que seria isso? Quais eram o tipo de prosélitos que existia? Havia os convertidos residentes, que também são chamados de tementes a Deus, adoradores a Deus, ou estrangeiro residente. Segundo Joaquim Jeremias, eles aceitavam somente a profissão de fé monoteísta, observante de parte de leis cerimoniais, sem se converterem totalmente ao judaísmo. Legalmente, eram considerados pagãos. Ou seja, o rei Zat não está aqui. O rei Zat ele estava aqui até o momento em que ele decide se circuncidar. E o Ananias diz para ele que ele não precisa. E o circuncisão dele não vale de nada. Mas a partir daquele ponto em que ele decide ser judeu, ele passa a ser considerado um judeu completo. Ele não é um convertido residente, um temente a Deus, um adorador a Deus, ou um estrangeiro residente. Ele é um prosélito integral, um prosélito de justiça.
mesmo não tendo realizado o que está aqui que o Joaquim Jeremias faz, que eram pagãos convertidos ao judaísmo, submetendo-se à circuncisão, ao banho ritual e à oferta do sacrifício. O que é interessante a gente gravar esses dois tipos de prosélitos? Porque no nosso texto, né, no Novo Testamento, esse prosélito de justiça, ele vai aparecer simplesmente como circuncisão. Aquele que circuncidar, ou tem que se circuncidar, deve circuncidar, porque ele abarca esse termo, o fato da pessoa se circuncidar, é justamente o fato dele se tornar um convertido ao judaísmo, um convertido completo. Né? No caso dos seguidores de Jesus, é até interessante porque eles passam pelo banho ritual, que é o batismo, faltaria a circuncisão e a oferta do sacrifício se fosse seguir exatamente esse rito. Mas a circuncisão era o que gravaria a ideia de ele passar a se tornar um prosélito integral, um prosélito de justiça. E quais eram os mandamentos para os gentios, que também podem ser chamados de descendentes de Noé? Ou seja, toda a humanidade. Foram ordenados cumprir 7 mandamentos. Estabelecer tribunais de julgamento, proibição de maldizer o nome de Deus, proibição de adorar ídolos, proibição de relações sexuais proibidas, proibição de derramamento de sangue, proibição de roubo e a proibição de comer um membro de um animal puro. Esses são os 7 mandamentos dos descendentes de Noé. São esses 7 mandamentos que esses convertidos de justiça têm que... Não, esses convertidos residentes têm que cumprir. Toda a humanidade tem que cumprir isso daí. Mas os convertidos residentes, os estrangeiros residentes, eles eram... os judeus cobravam isso deles. E aí vamos ver os tipos de prosélitos em Paulo. Em Paulo, a gente consegue, em um texto, reparar que o Paulo compreende esses 2 tipos de prosélitos. O Paulo diz: declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei. O que o Paulo está falando é o seguinte: quem se circuncidar tem que observar a lei completa. Ou seja, quem não está circuncidado não está observando toda a lei. Está observando só esses 7 mandamentos. Quem se circuncidar tem que observar a lei toda. Agora, de onde Paulo tira isso? O Sanders diz que Paulo tira lá do Deuteronômio. Todo respeito ao Sanders, eu acredito que isso pode acontecer, mas eu acredito que o Paulo está citando aqui uma tradição oral do farisaísmo e que mais tarde se tornou do judaísmo rabínico. E a Mishneh Torá concorda bastante com o Paulo, em um texto um pouco maior. O filho de Noé que se converteu e foi circuncidado e imerso, e depois quer voltar para o que era antes de Hashem, para ser apenas um convertido residente, que são obrigados pelas 7 leis dos mandamentos, como ele era antes, nós não ouvimos. Em vez disso, ele será tratado como um judeu para todos os assuntos ou será executado. E se ele era menor quando foi imerso em um banho ritual pelo tribunal judaico, ele pode se retratar no momento em que se tornar um adulto e será apenas um convertido residente. E se ele não se retratar no momento apropriado, depois ele não poderá se retratar. Eis que ele é um convertido de justiça, obrigado aos 613 mandamentos. É exatamente o que o Paulo está falando. Se circuncidou, não volta, não. Você é obrigado a cumprir toda a lei. Qual é toda a lei? Os 613 mandamentos. Essa tradição da Mishneh Torá, escrita de uma forma muito maior do que o que o Paulo está tratando, eu não acho que o Paulo tem em mente exatamente esse texto aí. E esse texto, obviamente, ele foi tratado com o passar do tempo e por aí vai, mas os dois me parecem estar aí em uma relação de discursividade com a mesma tradição. E aí entra aí a identidade e pureza dos gentios. Qual é a evolução de condição dos gentios dentro da comunidade de seguidores de Jesus? Bom,
Primeiro, o apóstolo Paulo vai falar que houve um momento em que ele foi até Jerusalém levando Tito. E chegando lá, ele viu que Tito não foi obrigado a ser circuncidado. Ou seja, a primeira coisa que se está clara nessa primeira reunião em Jerusalém era que não havia a obrigação de conversão dos gentios. Mas a não conversão dos gentios não significa absolutamente nada. Como a gente viu lá, legalmente, eles ainda eram considerados gentios, ainda eram considerados impuros. Mas em Antioquia acontece uma situação interessante. O Pedro ele está comendo junto com gentios, ao lado de outros judeus, ao lado de Paulo e ao lado de Barnabé. Quando chega o pessoal de Tiago, ele se afasta. A posição do Pedro, do Paulo e do Barnabé parece um salto à frente em relação ao que está acontecendo aqui nessa primeira ida de Paulo a Jerusalém. Eles estão tratando essas pessoas como pessoas que eles podem comer junto, o que pela lei de ritual pode, elas são impuras. E aí o Concílio de Jerusalém vai estabelecer, né, parece ali um proto-7 mandamento de Jerusalém, eu escrevi um artigo sobre isso e citei na minha tese, vai estabelecer, de fato, que eles não precisam se circuncidar, que ninguém pode impor isso a eles, e que dali para frente, inclusive, a nomenclatura utilizada pelo autor do livro de Atos modifica. Não são mais gentios ou seguidores ou coisa parecida. Passa os gentios a serem chamados de irmãos. Então, passa a, de fato, acontecer a pureza dos gentios. E é interessante porque esses textos aqui, eles falam isso. Em Efésios, por exemplo, aqui já não são os estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se não são estrangeiros, residentes ou forasteiros, vocês fazem parte da família. E Gálatas faz. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, eles fazem parte da mesma família de Abraão, do mesmo ramo de Abraão. Agora, eles são puros, de fato. E em Pedro, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aí, identificando a justificação pela fé na tradição judaica. A justificação pela fé antes de Jesus. Existe esse texto em Qumran, e o Garcia Martins ele vai falar o seguinte: pode-se encontrar um paralelo disso na Epístola de Romanos. O texto de Qumran fala de justiça de Deus do mesmo modo que Romanos. O autor dos hinos crê no juízo de Deus, que no juízo de Deus intervirá também a graça do próprio Deus. A ideia paulina da justiça de Deus, da justificação pela graça, encontra, de algum modo, um antecedente nesses textos. Já o Alan Siegel vai falar que há uma relação misteriosa com as expressões de Paulo sobre a justificação pela fé. A justiça vem somente através da graça salvadora de Deus, visto que o homem é pecador por natureza. O Siegel, inclusive, ele começa dizendo que provavelmente o apóstolo Paulo teve um contato com Qumran. E eu não sei se ele depois muda de ideia e ele esqueceu de apagar o texto dele, porque ele, de repente, ele surge com uma outra ideia que foi a de que não dá para saber se o apóstolo Paulo teve contato com Qumran, mas a diferença é que o apóstolo Paulo ele inclui os gentios. E aí é que complica, porque, segundo o que a gente viu do Ananias, o próprio Ananias, ele incluiu os gentios, e de uma forma bem mais forte do que a comunidade,
A comunidade eu acho que é mais bela porque ela manteve os gentios na cultura. Mas se olhar para o outro lado, o rei Isaac queria ser um judeu. E o Ananias diz que não precisa se circuncidar para isso. Não era necessário que ele se circuncidasse para servir a Deus e prestar-lhe o culto que a religião dos judeus obrigava, porque a adoração a Deus era de natureza superior da circuncisão. E se era para evitar que seus súditos se revoltassem, ele, sem dúvida, seria perdoado por não cumprir aquele ritual. Isso aí é um antecedente de uma purificação dos gentios e de uma justificação pela fé que está aí, talvez, aí, bem antecedente não, né? Paralelo ali, contemporâneo ao movimento de Jesus, mas fora do movimento de Jesus, e independente, inclusive, de um relacionamento com Jesus. E aí vem o Paulo dizer que a justificação pela fé, o evangelho que ele pregou, ele não aprendeu de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, eu ainda não tratei o problema. Eu vi os antecedentes, vi que realmente há na tradição judaica essa possibilidade dos gentios serem puros, essa possibilidade de justificação pela fé. Mas quem trouxe isso para a comunidade? O Paulo ainda está dizendo que foi ele. E aí eu fiz algumas comparações. O Paulo também fala que ele recebeu do Senhor a história da última ceia. Então, eu consigo imaginar que ele recebeu por revelação também como que aconteceu a última ceia ali, falada nos evangelhos, nos 3 evangelhos, né, nos evangelhos sinóticos. De Lucas, tudo bem, está igualzinho a dele, mas pensando em Mateus e Marcos. E ele também fala da outra forma, não diz quem passou para ele, mas eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Então, o Paulo, ele recebe do Senhor, ele recebe de outra pessoa, ele recebe revelação. Acredito que, na verdade, o apóstolo Paulo ele está usando um tipo de fala que eu vou lançar a mão aqui de duas fontes. O Saldarini, na obra dele sobre fariseus e escribas, ele vai falar que Jesus ele se torna o cabeça de uma outra casa. Você tem a casa de Hillel, a casa de Shammai, que eram as grandes casas ali nesse período. E Jesus se torna o chefe de uma outra casa, a cabeça de uma outra casa. E é por isso que o Paulo ele diz que esse evangelho vem de Jesus. Assim como em todos os evangelhos atribuem a Jesus ensinamentos que a gente entende que dificilmente viriam dos lábios de Jesus. Mas por que isso está acontecendo? Por que o Paulo está fazendo isso? Porque isso é uma forma farisaica de falar, uma tradição do farisaísmo, e o Paulo, como fariseu, está fazendo. Tréboli Barreira vai contar essa história do próprio Hillel. O Hillel ele foi consultado sobre um caso de colisão entre legislações relativas à festa da Páscoa e ao cumprimento do sábado. Hillel se entregou ao estudo das Escrituras, porém, seus interlocutores não admitiram os argumentos da Escritura. Não aceitaram sua proposta até que não fez referência à tradição e ao ensinamento recebido de seus mestres Shemaia e Abtalion. E se a gente for ler o texto, o Hillel ele não está citando o que Shemaia e Abtalion falaram. Ele está citando o que ele mesmo havia estudado e chegado à conclusão. E aí o autor, né, o escritor do Talmud, ele está dizendo, ele poderia ficar a tarde toda falando aquilo que eles não dariam ouvidos a ele. E aí, depois que ele repetiu a mesma coisa que ele tinha dito, e terminou dizendo, assim eu ouvi dos meus mestres Shemai e Abtalion. Aí o texto, a partir dali, eles nomearam Hillel como patriarca entre eles.
Ou seja, eles sabiam que era a mesma coisa que o Hillel estava falando, mas o Hillel deveria dar a honra àquele dito a Shemaia e Abitalion. O Hillel ainda não era o mestre Hillel, aquele que tem a casa, né? Ele era ainda alguém que estava se destacando, mas ainda era um jovem, não tinha, longe de ser o Hillel que ele é quem a gente conhece. E aí a continuidade do texto explica: qualquer ensino que não tenha pedigree não é ensino. Então é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está atribuindo ao chefe da casa, ao senhor da casa, ao mestre da comunidade, a esse evangelho que ele está ensinando. E ele está mostrando aí o pedigree desse evangelho. O mestre da comunidade, ele fala que ele foi a Jerusalém para conhecer Cefas e ficou lá 15 dias com ele. Falou que as colunas, Tiago, Cefas e João, não acrescentaram nada a esse evangelho, pelo contrário, só mandaram que eles se lembrassem dos pobres, ou seja, as autoridades, os sábios da comunidade, Tiago, Cefas e João, também são a favor desse evangelho. E em Antioquia, Pedro, uma dessas colunas, também considerava os gentios como puros. Então, o que o Paulo está fazendo em Gálatas é mostrando o pedigree desse evangelho, e não dizendo que esse evangelho é um evangelho que veio dele e ponto final. É uma forma de apresentar como um fariseu faria. E qual a relação disso com Pedro? Como que eu chego a Pedro? Pedro realmente porque a minha intenção era saber se Pedro realmente era o camarada, já que o Paulo coloca que foi Jesus. As colunas não acrescentam nada. Quem de fato trouxe essa coisa de tratar os gentios como puro? A minha hipótese é o Pedro. Como eu consigo testar essa hipótese? Qual o vínculo entre Paulo e Pedro? Bom, Paulo, logo de cara, já quer dizer que ele tem um vínculo com Pedro. Ele passou 15 dias com Pedro. A gente pode aqui chegar a algumas conclusões também. Por exemplo, na ordem que o Paulo coloca sobre para quem o ressuscitado apareceu, a primeira pessoa para quem ele aparece é Pedro. Por que o Paulo dá essa importância a Pedro, enquanto as tradições dos evangelhos não fazem isso? Aliás, parece que o evangelho de Lucas, se a gente considerar que os discípulos que voltam de Emaús, antes de falarem que Jesus apareceu a eles, recebem a informação de que o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro, dá a entender que parece que Jesus apareceu a Pedro primeiro, ali também. Fora isso, a gente não tem nenhuma tradição explícita de que Jesus apareceu a Pedro, a não ser a tradição paulina. Paulo, quer dizer, dá uma ênfase ao Pedro. Esse relato de Antioquia, ele me chama muito a atenção, porque eu imagino a cena, eu tenho Pedro, Paulo, Barnabé e outros judeus comendo com gentios. O primeiro a dissimular, palavras do Paulo, quando chegam os da parte de Tiago, é Pedro. Os outros judeus e Barnabé fazem a mesma coisa que Pedro. Pedro, ali, ele está numa posição de líder, de fato. E os outros, liderados, se comportam como o chefe, o líder,
do grupo se comporta. O Paulo, ele faz parte desse grupo. Ele está junto desse grupo. Ele é companheiro de Barnabé, por exemplo. Ele está ali perto desse grupo. Ele é o único que não se comporta desse jeito. Mas ele faz parte desse grupo. Ele faz parte do... Se a gente for pensar que o Paulo chamou aquele grupo ali dos da parte de Tiago, ali a gente está vendo os da parte de Pedro, que tem um comportamento mais próximo dos gentios. E é interessante, e aí lembrando que eu trabalho a obra do Lucas como uma obra paulina, é interessante que uma obra de uma comunidade paulina não atribui a Paulo, que se nomeia apóstolo dos gentios, e diz que foi confiado a ele o ministério, o apostolado, a missão aos gentios, não dá a ele essa primazia, não dá a ele esse destaque. Ah, não, dá sim, ele vai lá, ele que prega, tudo bem, mas quem tem a revelação de que Deus purificou os gentios é Pedro. Lá em Cornélio, essa comunidade de tradição e memória paulina dá a Pedro esse destaque. Aí tem aquelas pessoas mais céticas que dão esse argumento dizendo que não é uma forma de dar autoridade. Não penso assim. Eu penso que essa comunidade, ela de alguma forma identifica em Pedro isso. Há essa identificação em Pedro. E eu vou descendo aí para ver mais. O Pedro, ele comeu e se hospedou na casa de Cornélio, o que não pode. Tanto que chega lá, o pessoal pergunta a ele, por que entraste em casa de incircunciso e comeste com ele? No concílio de Jerusalém, o momento onde Paulo e Barnabé deveriam brilhar, o discurso de Pedro vai do 15:7 ao 15:11. E toda a assembleia ouviu que Pedro falou de forma silenciosa. Agora, o que Paulo e Barnabé falam vira um versículo só. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Acabou. Não há destaque nenhum sobre o que Paulo e Barnabé poderiam falar. E óbvio que a gente sabe que os autores eles não são simplesmente compiladores. Há ali uma possibilidade de autoria e não há interesse em dar a Paulo um destaque de o grande defensor ou quem convenceu, por exemplo, a comunidade dos seguidores de Jesus de manter os gentios na posição de gentios e puros. O texto continua, Tiago não cita Paulo e Barnabé, apenas o discurso de Pedro como argumento para o envio da carta aos gentios. Então, nós temos numa comunidade de memória paulina que dá grande destaque ao Paulo, ou seja, ela não diminui o Paulo. Você tem o Coster, por exemplo, que fala que coloca o Paulo como que do tamanho de Pedro, ou seja, se a gente aceitar o que o Coster diz, coloca o Paulo lá em cima, mas na hora de colocar o evangelho de purificação dos gentios por meio da fé, desloca tudo isso para Pedro. O que faz muito sentido com o texto de Gálatas, porque em Gálatas faz exatamente o que está acontecendo aqui. Entraste em casa de incircunciso e comeste com ele. Não sei se entrou lá, porque os da parte de Tiago entraram também, acredito que lá não era casa de incircunciso, mas comeste com eles. E é mais interessante ainda lá na frente, isso aqui é mais forte ainda quando a gente for pensar na parte de Mateus. Vamos seguir. O Evangelho de Mateus aqui, eu cito o Overman, onde ele diz que o texto é petrino, né? Cito ele de novo, onde ele mais uma vez fala sobre como Pedro é o grande destaque, ele é o primeiro de todos, né? E
em Mateus, nós vemos a pureza dos adoradores de Deus. Lembrando que adorador de Deus é o convertido residente, todos esses camaradas aí. Olha o que Jesus diz para esse cara que é um adorador de Deus, né? Que é supostamente um convertido residente. Eu irei e eu curarei. Né? O servo do centurião. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Jesus ia entrar na casa dele. Em Mateus está dizendo que Jesus ia entrar na casa de um gentil para curar o rapaz lá. E não contente a isso, o texto de Mateus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Não fala que vão se converter, nada disso. Eles vão, do jeito que estão, se assentar no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. É um texto onde Jesus está fazendo o que o Pedro de Atos fez. Ou melhor, está pronto a fazer o rapaz que disse que não precisava. Isso faz Jesus exclamar, cheio de admiração, que ele nunca viu nada semelhante em Israel. Se a gente for comparar, vai ficar meio bagunçado, mas vai dar para ver. Aqui do lado esquerdo a versão de Mateus, do lado direito o tal de Lucas, embaixo o tal de João. Por que isso é importante? No texto de Lucas, a gente consegue entender que esse cara, está mais claro, que esse cara é um adorador de Deus, é um convertido residente. Por quê? Porque as pessoas vão até ele, vão até Jesus e pedem por ele. E dizem o seguinte: ele bem merece que ele faça este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Isso é muito possível. O próprio Crossan, ele narra de uma coluna de mármore de uma sinagoga, onde tem vários nomes de convertidos residentes, que são nomes lá de gentios. E está bem claro que eram convertidos residentes. E os nomes dos gentios, que ajudaram a construir esse prédio, que, na verdade, é uma sinagoga. Ou seja, é muito provável que isso esteja acontecendo. Não estou dizendo histórico, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo de um centurião ter ajudado a construir uma sinagoga. O Lucas pode estar se inspirando em algo muito comum de ter acontecido. Mas aqui está deixando bem claro quem é esse cara. E que Jesus está disposto a ir à casa dele. Jesus está indo lá. E aí, ele manda o pessoal lá para lá e dizer: Senhor, não te pode tanto assim, porque não sou digno que entres na minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Tá, mas isso tem que ser tão valorizado assim? Segundo a versão de João, sim. Porque na versão de João, é um oficial do rei, e aí já é o filho, e esse cara está rogando para Jesus descer e ir lá na casa dele. E Jesus não vai. Na versão de João, Jesus não se prontifica a ir à casa do cara. O Isidoro Mazarolo, ele tem uma tese de que o texto de João se inspirou no texto de Lucas. Se isso for uma verdade, ele pode ter, aceitando a tese do Isidoro, o autor de João se escandalizou com isso aqui. E não, Jesus não ia lá de jeito nenhum. De alguma forma, esse grupo aqui, talvez por um outro momento que a comunidade estava vivendo, não pareceu interessante dizer que Jesus estava indo na casa de um gentio. E fica muito mais interessante no texto de Lucas, olhando Lucas e Atos, porque o que Pedro faz em Atos, o segundo livro de Lucas, é o que no Evangelho de Lucas
Jesus estava pronto a fazer. Então, faz todo sentido, na tradição, o que o Paulo está dizendo, de que esse evangelho veio de Jesus, porque é exatamente o que Lucas está dizendo e é exatamente o que Mateus está dizendo também. Eles se inspiraram em Jesus, é o que eles estão dizendo, para poder acreditar que os gentios que aceitam, né, que recebem essa fé, fazem parte da família de Abraão, de herança da promessa. E aí eu vi outros indícios de como Paulo pode estar, de alguma forma, vinculado a Pedro e como ele é submisso às colunas. O primeiro é lembrar dos pobres. A gente viu lá que o Paulo ele fala que aqui já é finalizando mesmo. As colunas falaram para eles que não acrescentaram nada, se for para lembrar dos pobres. Parece que é donativo, mas não é. Isso é um debate que acontece dentro do farisaísmo, né? Que aí o Paulo até fala que procurei fazer isso com diligência, que é o seguinte: segundo a história, né? Tem lá isso registrado nos escritos rabínicos, o Hillel ele era a favor de se ensinar a qualquer pessoa que quisesse aprender a Torá. Não importa se fosse rica ou pobre. O Shammai, não. O Shammai acreditava que, para poder aprender a Torá, você precisava dispor de tempo. E isso implicava em você ter dinheiro. Então, ele não era a favor de você ensinar a pobre. O Hillel, inclusive, ele já foi pobre, né? Ele já não teve dinheiro, inclusive, para entrar na casa de estudo. E por causa disso, inclusive, a taxa da casa de estudo foi extinguida, porque um dia Hillel não pôde entrar, e aí, quando Hillel se tornou quem ele era, a taxa foi extinguida para que o pobre pudesse também ter acesso à casa de estudos. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui é um Tiago, um Pedro e um João dizendo para Paulo que o Paulo ele tem que pregar para o pobre. Não fazia sentido pensar que ele estava lembrando ao pobre de donativo, porque isso é o mais rudimentar da fé judaica, que eles chamam de tzedakah, né? A justiça, que é o levar donativo ao pobre, o ajudar ao pobre. Um judeu que precisa ser lembrado por outro judeu, né? Pensando na envergadura do Paulo, de que ele precisa chegar ao pobre, e o Paulo tem que... E eu procurei me lembrar com diligência disso que eles falaram, não faria sentido. O que faz sentido é esse debate aqui, de que é necessário Paulo pregar para o pobre. E a gente vê aí essas sombras disso. Eu te louvo, Pai, Senhor da terra, por ocultar essas coisas dos sábios doutores e revelaste aos pequeninos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele consagrou para a unção para evangelizar os pobres. Erguendo os olhos para os céus e para o seu discípulo dizia: felizes vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. E o Tiago: atentai para isso, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu os que os amam? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem, por aí vai. Então, ali, na verdade, é uma orientação das colunas para que eles preguem aos pobres. E o Paulo segue, segundo ele, essa orientação. Isso demonstra um certo respeito que o Paulo tem e que compreende que eles podem dar uma orientação ao ministério dele. Outra coisa que chama a atenção, lembrando que Mateus é de tradição petrina, é o fato dele dizer que Jesus é o primeiro dos ressuscitados. Isso aparece em Mateus. Fala lá: abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e foram vistos por muitos. Há alguns autores, e eu sinto na tese, que fazem, inclusive, a relação entre esses dois textos. Então, a gente vê aí uma coincidência
de que tanto Mateus quanto Paulo têm essa doutrina de Jesus como o primeiro dos ressuscitados. E aí o que eu achei bem interessante, que é o texto que é comumente utilizado pelos autores que dizem que o texto de Mateus é um texto antipaulino, onde Mateus diz: não penseis que vim revogar a lei, Jesus, né? Ou os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno conhecimento, pleno cumprimento. Bate muito bem com o que o Paulo fala. Então, eliminaremos a lei através da fé? De modo algum, pelo contrário, a estabelecemos. Aí eu botei o texto grego ali e destaquei quais as possíveis traduções: abolir, cessar, tornar sem efeito, cumprir, permanecer ileso, continuar. Então, assim, então, tornaremos sem efeito, aboliremos a lei, cessaremos a lei através da fé? De modo algum, pelo contrário, a cumpriremos, de modo algum, pelo contrário, permaneceremos com a lei ilesa, não tocaremos nela, continuaremos com a lei. Então, a gente vê que, na verdade, o apóstolo Paulo precisa se defender dessas acusações, Mateus, a comunidade de Mateus precisa se defender dessas acusações, e, curiosamente, Mateus é a comunidade de tradição petrina, e o Paulo está lá, segundo a minha hipótese, fazendo parte do grupo de tradição petrina. Então, parece que tem um grupo dentro da comunidade de seguidores de Jesus que precisa sempre estar justificando que o que eles acreditam não revogam a lei, mas dão pleno cumprimento ou estabelecem a lei. Obrigado, pessoal. Essa foi a minha tese. Então, a hipótese foi conseguir confirmar a hipótese. Deixei algumas outras coisas em aberto, mas eu já falei muito e aí eu deixei só isso aí. A gente pode estar conversando. Até porque a tese nunca fecha totalmente as questões, né? Ela sempre vai levantar outras questões e que vão ficar em aberto. Eu sei que o Paulo está doido para reagir, então eu vou te passar a palavra, Paulo. O duro aqui, eu comecei a comer pinhão agora. Aqui, isso que é um negócio de morar em Campos do Jordão, né? Mas tranquilo. Não. Primeiro, queria muito ter estado na tua banca, Silvio. Acho que ia ser uma conversa muito boa. Acho que você tem uma intuição e uma hipótese muito boa e uma defesa muito interessante dela. A leitura indiciária é o caminho, não tem outra saída para esse tipo de problemática. Primeiro, algumas coisas que eu acho que eu não sei se você defendeu na tese, eu preciso depois ler tua tese com calma. Está no meu roteiro de leituras, né? Localização geográfica de Mateus. Porque, e aí assim, seguindo Overman, seguindo Saldarini, eu vou nessa também, ele tem em Galileia. Então, você teria tradição petrina, Marcos, Mateus, Tomé, talvez, então mais aí para o lado da Síria, você teria a tradição petrina. Em Antioquia, você teria a tradição paulina. Quer dizer, então você tem um espaço de trânsito de ideias interessantes. Segundo, para você acrescentar na tua lista de argumentos, o Evangelho de Mateus sempre é visto na perspectiva dos 5 grandes sermões, os 5 grandes ensinos, na verdade, porque não tem nenhum sermão, é só ensino, formando um quiasmo. O Yuri Quiluz trabalha isso, embora ele coloque em Antioquia, Mateus, né? Que aí é o problema de Mateus ser anti-Paulo. Quando você muda ele de endereço, ele vira anti-Paulo. Se você traz ele mais para baixo, ele trabalha essa perspectiva do quiasmo, que eu concordo,
Então, 24, 25 com 5 a 7, 24, 25, 10, 18 e o 13 central. Mas precisamos acrescentar introdução e conclusão. Na introdução do Evangelho de Mateus, estrangeiros vêm adorar Jesus e enxergam a estrela dele. Ou seja, a revelação de Jesus é para os estrangeiros, os chamados magos, né? E no final, no envio dos discípulos para a missão, né? Então, poreontetes, mateteusate, panta ta etines. Quer dizer, indo, fazei discípulos de todas as etnias. Panta ta etine. Normalmente o pessoal traduz de todas as nações, aí é um conceito geográfico, que trai a ideia fundamental de que é gente. Então, todas as etnias também são fundamentalmente ligadas a essa perspectiva mateana, que é petrina. Bom, um problema, para mim, é a questão cronológica. Porque quando você trabalha Paulo e você trabalha Mateus, você está trabalhando 50 a 55 a 64, depois você está pegando 80. E como você fala que Paulo é petrino, a coisa complica. Mas quando você coloca Mateus e Lucas lado a lado, aí você tem uma equivalência temporal. Quer dizer, talvez valesse a pena, em algum momento, você parar para pensar um pouco sobre como que as memórias se articulam no mesmo período. E aí a memória paulina, e aí você pega, por exemplo, 1 Timóteo, aí você pode pegar outros textos de memória paulina, né? Como também Lucas e Atos. A memória paulina, ela reflete a memória petrina. E nas memórias você já tem essa tua tese de que Paulo está seguindo as colunas. Quer dizer, valeria a pena. Eu falo da geografia na tese, inclusive eu chego aos textos de 2 Pedro, de 1 e 2 Pedro, o pessoal leva para Paulino. E aí eu falo isso, sobre a necessidade de estudar essas memórias que em algum momento se confundem, né? Só para você saber, eu vou apresentar esse texto de 1 Pedro no Oxford Institute, como trabalhando como memória petrina, ou melhor, uma memória paulina debaixo da autoridade petrina. É o que eu estou dizendo, que isso é possível. É o que eu acho que na tese é o que minha tese eu coloco, mas eu deixo em aberto porque me faz parte da minha... Não, mas aí é mais o que você vai fazer depois, né? A tese você já terminou, foi aprovado, já é um doutor, já ganhou direito reprodutivo no mundo acadêmico, doutor faz doutor. Então, agora assim, o que você vai fazer com a tese depois? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Mas é isso, assim, eu acho que tem uma contribuição muito legal, tem intuições muito boas, e é lógico, mexe com o que é esse bendito cristianismo ou cristianismos originários. Porque, no fundo, o Paulo... Já foi difícil desconverter o Paulo, né? Aquela briga se Paulo sofreu um processo de conversão ou não. Depois, o problema da nova perspectiva paulina, né? Da justificação pela fé como só uma reinterpretação, não é necessariamente o que a reforma pensava. Acho que eles perderam um pouco de tempo na discussão, mas
deram alguma contribuição. Mas agora essa perspectiva de entender a relação de Paulo com a autoridade da igreja. E a pergunta é, com quem Pedro briga? Mas é uma outra pergunta. Porque essa é uma discussão de fundo para a gente pensar para frente, porque Pedro também sofre ataque. Com certeza. Então, com quem ele briga? Que é com quem Paulo briga também. Só o fato dele recuar quando o pessoal da parte de Tiago chega, já mostra que ele sofre um ataque, ou que ele tem medo de alguma coisa, Exato. ele não quer problema ou coisa parecida. Já o Paulo não, o Paulo não está nem aí, ele quer briga mesmo, coisa parecida. Exato. Mas são dois movimentos enfrentando o mesmo adversário, Exato. né? Vai? Anexa aí. Fazer sistema. Daqui a pouco eles vão fazer sistema de teletransporte de coisas. Tá. Aí a gente já não vai comer na frente para não ter que dividir. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Pessoal que está aí quietinho, fechadinho, câmera fechada. Eu só consegui entrar no final aqui. O outono aqui está bem chuvoso, chuvas fortes, né? Então a internet aqui está complicado. Mas falando a partir do que eu peguei no final, bom, primeiramente, boa tarde a todos, ou boa noite já, né? Dependendo do lugar. Mas eu gostaria de saber do Silvio, se dentro dessa sua fala, e principalmente a sua fala final, nós podemos entender, então, o cristianismo paulino não como uma tentativa de... Porque a gente tem toda essa ideia do cristianismo paulino gentílico, tal, voltado para missões, e às vezes somos levados a pensar ou até afirmarmos que ele ali já está rompendo com o judaísmo. Se ele, ele está sob a autoridade petrina, as colunas da igreja, então o cristianismo paulino é nada mais, nada menos que mais um ramo judeu-cristão igual ao de Jerusalém, apesar de ser mais voltado para os gentílicos. Na verdade, o que acontece? O judaísmo, ele tem uma vertente voltada para os gentios. Ele tem duas vertentes voltadas para os gentios, na verdade. Ele tem o farisaísmo. O farisaísmo ele é dividido em algumas casas. Ele tem uma casa chamada que é a casa de Hillel, que eu falei aqui bastante dela, que quando você vê lá em Mateus, Jesus falando, vocês percorrem o mundo todo para fazer um prosélito e transformam ele 2 vezes mais digno do que vocês. Ele está falando da casa de Hillel, porque é a casa de Hillel que tem como missão, né, é uma missão que o Hillel tem, tirar os gentios da idolatria. Então, normalmente, os missionários fariseus, que vão, inclusive, para fora de Jerusalém, são missionários da casa de Hillel. Dificilmente algum seria da casa de Shammai, porque Shammai é contra a conversão. Depois que ocorre a revolta judaica, aí tanto a casa de Hillel quanto a casa de Shammai são contrárias à conversão de gentios. Eles não querem conversão de gentios de jeito nenhum. Fica um pequeno grupo da casa de Hillel ainda a favor, mas mesmo assim uma grande parte da casa de Hillel e a maioria, ou todos, da casa de Shammai são contrários à conversão. Mas assim, a casa de Hillel é uma casa voltada à conversão de gentios. E o judaísmo helênico, que é muito tolerante aos gentios e, inclusive, procura se mostrar atrativo para o gentio. Moisés é apresentado como filósofo, tem N outras formas de se apresentar. Então, o Paulo, ele provavelmente era um fariseu da casa de Hillel. O Paulo, ele não vem trazendo uma outra religião. Ele é um fariseu
que entende que o gentio ele é o alvo de uma missão. Então, não há aí nenhuma disposição de deixar de ser judeu. A missão dele é uma missão dentro do judaísmo. Só que agora ele tem um elemento que é um grande diferencial na vida dele, que é a crença em Jesus, que é a ideia de que agora ele está vivendo um novo momento, uma nova era, uma era messiânica, e aí é o pensamento apocalíptico dele, que foge completamente a tudo que ele estava vivendo antes, e os gentios não precisam mais se converter, todos são iguais, tem aquela fórmula Bashmal, né? Não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Então, o Paulo ele é, dentro do judaísmo, alguém voltado para os gentios, mas é dentro do judaísmo, não é fora dele, não. Só uma coisa, Silvio, é que eu acho que há, no pensamento cristão, ao longo da história, uma redução de judaísmo à circuncisão à lei. Como se judaísmo fosse só o judaísmo legal, o judaísmo da lei. E essa lei da circuncisão e de práticas de pureza. Quer dizer, a gente não se dá conta dos outros tipos de judaísmo que tem, inclusive esse judaísmo mais, vou usar a palavra com muitas aspas, universalista, né? Na qual o papel da fé judaica e depois judaica cristã é ser bênção para todas as nações. E isso independe de cumprir a lei. Quer dizer, talvez a experiência religiosa de Paulo tenha sido um choque dos limites de ser um cumpridor da lei e a perspectiva e essa perspectiva mais aberta é a que ele abraça dentro do próprio judaísmo, né? Mas assim, esse é o grande foco a gente olhar agora, né? Mas lógico, falar de circuncisão não é falar do judaísmo, é falar de um movimento judaico, né? Eu acho que a gente, até porque na Bíblia isso não está muito claro, por exemplo, na Bíblia parece que fariseu só é todo mundo igualzinho, né? Você não parece que tem casas ali, disputas lá dentro. Então a gente não percebe que o judaísmo no primeiro século ele é muito plural, muito plural. E assim, agora a gente começa a falar sobre tipos de cristianismo primitivos. Então, assim, se o próprio cristianismo primitivo ele é plural, o judaísmo, então, ele é mais ainda, porque ele é mais abrangente. Então, ele é mais plural. Né? E isso no texto do Novo Testamento não é tão claro. A gente não consegue perceber tanto assim. Tem um texto muito interessante, por exemplo, que Jesus ele fala quando ele vai curar um homem com a mão ressequida, que ele fala para os fariseus, acho, perguntam para ele é lícito curar no sábado? E aí Jesus fala, qual de vocês tendo uma ovelha que cai no buraco e dia de sábado não a retira? É interessante porque Jesus está citando um texto de Qumran. Porque Qumran diz o seguinte, se cair um animal em um buraco no dia de sábado, você não deve tirar. E aí é interessante porque Jesus está citando, vocês discordam de Qumran. É como se ele falasse, ó, se o animal cai, vocês tiram. Ou seja, Qumran não fala que não pode tirar e vocês falam que pode tirar sim, então por que eu não posso curar? Então, ali já tem uma forma de Jesus demonstrar, para quem conhece o texto ali, um pluralismo judaico, porque já é uma citação de discordância, e supondo que os interlocutores dele discordam de Qumran, entendeu? E que a gente passa despercebido porque a gente não conhece, não está claro, mas o autor e os interlocutores do autor sabem. Agora, o legal é o seguinte, se você pegar esse texto, quer dizer, você pega esse texto na versão mais petrina, você tem esse debate legal em torno da interpretação da lei.
Você pega esse mesmo texto na perspectiva lucana, que é de memória paulina, aí eu tenho uma questão espacial interessante, porque Jesus fala para ele, vem para o meio. E o meio na sinagoga é espacialmente o lugar da lei. É o lugar da lei. É o É lugar uma do inversão. destaque. Não é a lei que tem que estar no centro, mas é o enfermo, ou o que tem O ser deficiência. humano. Exatamente. E o ser humano que é excluído pela lei. O que é interessante. Aí é lindo o que o senhor está falando, porque os rabinos já mencionavam isso. Uhum. Tem um livro, o Shabá do Herschel, ele fala que os rabinos têm uma fala rabínica que é antes destruir o mandamento em favor do homem do que destruir o homem em favor do mandamento. Uhum. Então, assim, é justamente você trazer a ideia de que o mandamento é em favor do homem. Então, Sim. o homem é em favor do homem. Outro texto de memória petrina, Evangelho de Marcos. O sábado foi criado para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Ok, vocês fazem uma sopa. Que é outro texto rabínico. O rabino de legumes, Akiva, macarrão e que é carne também, né? O Silvio, tem alguém fazendo macarrão aí? O rabino da Akiva, ele vai falar isso, ele vai falar o sábado foi feito para ti e não tu para o sábado. Uhum. Então, você vê aí que o Marcos ele está dialogando com os rabinos nesse momento. Uhum. É bem interessante. É petrino, né? Então, vai estar falando da lei. Uhum. Legal, né? Muito bom. Mais alguém? Mais algum comentário? Eu estou com um horário um pouco arrochado, mas se tiver algum outro comentário, a gente pode ainda... Mais 10 minutinhos dá para segurar. Eu estou tranquilo. Só uma pergunta. A sua tese já está disponível, Silvio? Ainda não, tem que ver aí com o Marcelo. Não, os próximos dias deve estar na biblioteca para fazer download. Tá, ele mandou hoje, aí acho que até esse final de semana já deve estar disponível. Tá? Mas o Paulo está tranquilo porque... Eu falei, o fato de estar desempregado é bom, não tem mais coordenação, não tem mais que preencher látis, não tem que preencher nada, né? Se você não ficaria tão sossegado assim, mas tudo bem. Embora nunca eu falei que eu não trabalhei tanto quanto esse período. Que foi, Silvio? Eu crente que a despedida dele ia ser na minha banca. Eu também. Pois é, não rolou. Se eu soubesse, eu tinha colocado a banca para novembro, dezembro. Pois é. Uma falha de cálculo. Participar porque ele falou que ele não queria mais ver minha cara. Uma falha de cálculo, realmente. Mas tá bom, a gente agora já resolveu e isso é o que importa realmente. Uhum. Bom, gente, eu vou encerrar a gravação, então.